Olá pessoal, mais uma aula aqui. Como estava comentando, a gente vai simular a parte de inserção e exclusão de dados, mas não, a gente não está trabalhando diretamente com banco de dados, a gente está simulando, a gente está criando uma lista só. O objetivo no próximo, até o final do semestre, é vocês realmente estarem trabalhando com o banco de dados e com algumas ferramentas um pouco mais avançadas do que essa que a gente está fazendo aqui. Mas vamos lá. Na aula passada, nós criamos uma tela, né? No caso é um vertical box. Nesse vertical box a gente colocou um table view. E esse table view ele é composto de várias colunas. Cada coluna é relacionado a um campo de uma tabela. Aí, como é que a gente fez essa tabela? Eu criei aqui uma classe chamada produto, que descreve o produto. O que é um produto para mim? Produto tem código, nome, valor e quantidade. Eu criei o construtor, né? Um construtor vazio e um construtor passando os parâmetros que eu preciso. Defini todos os getters e setters. E após isso, eu criei um carinha chamado Data Contest. O Data Contest é uma classe que me permite manipular esses dados. Esse Data Contest, eventualmente, vai me conectar com o banco de dados também. Mas, por enquanto, vocês percebem que foi tudo feito manualmente. O produto Seed, eu criei aqui alguns produtos fictícios que não estão sendo buscados do banco de dados, né? Então tá aí o nosso Data Contest. Tem produtos, eu criei pessoas, eu criei alunos, está tudo na aula passada, né? Só para mostrar para vocês o que seria efetivamente o Data Contest. Logo após isso, na aula 7, eu declarei todos os objetos que eu vou... Opa! Todos os objetos que eu vou utilizar na minha tela, né? A janela, a cena, o VBox e o Table View. Inicializei minha janela, a gente sempre está fazendo isso. Inicializei o meu Data Contest, que é onde vai preencher meus dados. Eu gerei os dados fictícios aqui. Foi aqui que eu gerei os dados fictícios. E agora eu fui criar a tabela. Antes de criar a tabela, eu criei as colunas, criei um table column para cada um dos campos. A tabela baseada em produto, ele tem um campo do tipo inteiro, chamado código column. Na tabela tem uma coluna do tipo string, chamado nome. Na tabela produto, eu tenho uma coluna chamada valor, do tipo double. E lá na tabela produto, eu tenho um campo chamado quantidade, de tipo inteiro. Eu defini um tamanho mínimo para eles, para ficar mais ou menos organizado lá na minha tela. E fiz a conexão com as tabelas, com os campos da minha tabela, do meu objeto, da minha classe. Depois que eu criei todas as table columns, o que eu fiz? Eu criei uma tabela. Ao criar a tabela, defini os itens da tabela, que basicamente são os produtos, aqueles produtos que eu criei, e adicionei todas as colunas à tabela. Get columns, add all, quer dizer, vou adicionar todas as colunas que eu criei anteriormente, código, nome, valor e quantidade. Finalizei o meu VBox, defini o espaçamento entre eles e adicionei no meu VBox um carinha chamado a tabela, que eu acabei de criar, e foi por isso que ele foi adicionado. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um HBox, chamado formulário.
Então, criei um text field para o código. Vou criar também um text field para o nome. Vou criar um text field para o valor e vou criar um text field para a quantidade. Se eu criei cada um desses text fields, estou criando formulário, tá, gente? Estou criando formulário. Esse formulário é um tipo horizontal box, quer dizer, os componentes vão estar na horizontal. Na janela eu vou ter um VBox. Eu vou até mostrar para vocês o que é o VBox, né? E eu criei 4 campos text field. E eu vou adicionar agora esse campos no formulário. Formulário ponto get children ponto add all. E vou passar justamente eles: código, text, nome, text, valor, text e quantidade, text. Então adicionei todos esses campos ao meu formulário, que é um HBox. Agora, já que o meu formulário já foi, janela principal aqui, que é meu principal, que é meu HBox, além de adicionar a tabela, eu vou adicionar também o meu formulário. Vou selecionar meu formulário. Como é que vai ficar minha tela agora? Olha aqui. Só explicando para vocês o que é o VBox. VBox é Vertical Box. Quantos objetos tem no meu VBox, gente? Tem 2, tá? Um Table View e um HBox. No meu VBox, no meu Vertical Box, eu tenho 2 objetos. O Table e o HBox. Agora, no HBox, eu tenho quantos objetos visuais aqui? 4. HBox é horizontal box, quer dizer, box horizontal. Então adicionei o código, o nome, o valor e a quantidade. Só que ficou faltando alguma coisa. Como é que eu sei aqui? Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir neles, cada um deles, o prompt text. Código text, ponto sept, prompt text, código. É só para ficar um pouquinho mais bonito. Nosso formulário. Tá aqui, código, nome do produto, valor e quantidade. Esse definir uma borda de 10, gente. Se eu não colocasse borda de 10, se eu botasse aqui do lado, olha, tem 7, deixa eu ver. Legal que eu não sei qual é o cell top, 0. Vou botar do lado 0, vamos ver aqui como é que tá. Não, não é aqui.
Ó, não é aqui o 0. Vou colocar o 10 aqui e vamos ver se o 0 aqui. É que no Netscape não aparece. Agora ficou zerinho, ficou aqui na mesma linha, né? Mas será que eu tenho que colocar 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui? Quero ele aqui um pouquinho mais baixo. Aqui eu não sei se esse é left, top. Então eu coloquei um pouco mais baixo, 10. Né? Eu realmente estou chutando aqui o que é que cada um desses significa, tá? Tem que procurar na documentação. O em primeiro set é direita, esquerda. É em cima, eu acho. É em cima? Ah, então tá. Eu realmente não, de cabeça não sei, teria que buscar. O que eu queria era deixar certinho ali. Então, gente, eu acabei de colocar o meu formulário e agora eu vou criar dois botões. Adicionar botão, recebe new button. Adicionar. Eu vou criar um remover botão. E eu vou adicionar esses carinhas aqui. No meu HBox também. Adicionar botão e remover botão. Como é que vai ficar nosso aplicativo agora? Bem chique. Tá aí. Adicionar e remover. Qual é o comportamento que eu quero fazer aqui? Eu vou digitar aqui um código 1, TV 65, valor R$ 2.800 e quantidade 2. E quando clicar em adicionar, ele vem para essa lista. É isso que eu quero fazer. Ou então, na hora que selecionar qualquer um desses aqui e mandar remover, ele remover da lista. Tá? Então, gente, preciso realmente agora, quando eu clicar no botão, ele adicionar ou remover. No caso do botão, gente, eu faço um set on action. Ele vai executar o método chamado adicionar produto. E nesse caso aqui, o outro remover botão. Remover produto. Só que ele deu erro. Por que deu erro? Porque eu preciso definir os dois métodos, né? Não foram definidos os dois métodos. Então vamos lá embaixo. Public
pode adicionar produto. Então, criei os dois métodos, né? Adicionar produto e remover produto. Pessoal, lembrem-se, nesse método, aqui eu tenho, eu vou ter outros métodos aqui, olha. Quantos métodos eu tenho nessa minha classe? Tá? Eu tenho o método do main. Eu tenho o método main. Eu tenho o método start. E agora eu criei dois métodos: adicionar produto e remover produto. Nesse método adicionar produto é que vou implementar o comportamento. No adicionar produto, gente, eu crio um produto. Já que vou adicionar um produto, preciso criar um produto. Agora vou preencher o produto. Produto, ponto código. Vou dar um set código, né? Desculpa. Vou setar o código. Como é que eu vou buscar os dados desse meu componente, desse meu código texto? Eu fiz um problema, eu criei um probleminha aqui. Eu defini ele como dentro do método. Então eu vou pegar todos esses objetos e colocar ele fora do método. Porque senão não vai adiantar nada. Como é que eu vou acessar ele? Já que eu coloquei agora todos eles, vou tirar eles aqui, porque eu não preciso declarar eles novamente. Agora que eles são atributos da classe, eu posso pegar código teste ponto get teste. Só tem um problema. O get teste ele retorna o texto e o código é inteiro. Então lá vai eu fazer um integer ponto parse int agora sim eu peguei o texto do código, transformei para inteiro e depois dei um set no código. Produto.set nome. Não precisa traduzir, porque nome é texto já, então não precisa fazer a tradução. Então é só dar um nome texto.getText. Set valor. O valor ele é double. O double ele tem um parse double. E o dado que ele vai buscar é o valor texto. E por último, set quantidade. Quantidade texto. Ponto get texto. Então, adicionar o produto, a primeira coisa que eu fiz, gente, foi criar um produto. Isso aqui é orientação objeto puro. Eu tenho uma classe chamada produto. Eu estou instanciando
essa classe criando objeto com o nome de produto e depois vou preencher os dados dessa classe. Produto como 7 códigos, 7 nomes, 7 valor e 7 quantidade. Nós já fizemos isso na aula passada. Vamos lá, gente. Aí, para finalizar adicionar produto, agora eu vou lá na tabela, get itens. A minha tabela não tem get itens, ponto, add o produto que eu acabei de adicionar. Só isso. Então eu peguei os itens que a tabela é justamente aquele observable list. A tabela é aquele meu table view. Depois que eu peguei essa lista, adicionei nessa lista um novo produto, esse produto que eu acabei de criar. Vamos ver executando, gente? Então vou criar o código produto 7, TV legal, produto R$ 1.500, quantidade 3. Eu vou adicionar. Tá aí. Só tem um detalhezinho aí, gente. Não apagou, né? Eu posso ficar mandando adicionar. É melhor a gente não reload, mas apagar isso aqui, né? Então vamos fazer o seguinte: código texto ponto clear, nome texto ponto clear, valor texto ponto clear e por último quantidade texto ponto clear. Então após eu adicionar, eu limpo, só para vocês verem aqui. Então eu vou chegar aqui de código 7, produto TV, valor 1.000 e quantidade 3. Então adicionei e ele limpou novamente. Ele não fica, porque ele não grava no banco de dados não, a gente não está gravando no banco de dados, tá? 8, TV 65, valor 5.000, quantidade 1. E ele apaga, tá? Opa, esqueci de gravar. Pessoal, agora eu estou fazendo aqui o remover produtos. Para remover produto, eu pego a lista de todos os produtos que eu tenho, junto com a lista de todos os produtos selecionados. Aí a primeira pergunta: professor, tem que ser uma lista também de produtos? Ele não vai selecionar apenas um? É que a tabela por padrão, ou a tabela me permite selecionar um elemento ou vários. Get Spatial Model, deixa eu ver onde é Selection Model. Fiz aqui. É que tá grande aqui. Então perceba que eu tenho duas listas, tá? Uma produtos e uma produtos selecionados. Os dois são observable list, né? É o nosso objeto, a nossa lista lá de objetos que a gente trouxe do banco de dados. O primeiro, todos os produtos, ele vai trazer todos os itens da tabela. O segundo, ele vai trazer apenas, baseado no modelo de seleção, apenas os itens que foram selecionados. Legal. Então agora eu tenho os produtos selecionados.
Eu faço um for each, passando todos os produtos. Quer dizer, para cada produto selecionado existente na lista de produtos, eu vou remover. Eu poderia fazer um for each aí mais verboso, mas esse aqui funciona muito bem. Então vamos lá. Vou deixar esse aqui do lado só para ficar tudo na tela, né? Aí vai conseguir ver de uma vez só. Dá para ver se está ok, né? Vamos executar aqui. Então, vamos lá. Seleciono, removo, olha, tá funcionando. Remover, 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 remover. Agora, eita, que agora deu erro. Eu tentei remover sem existir. Ah, então não deu. Ah, sim, gente. Eu não estou fazendo nenhuma crítica. Eu só posso adicionar se todos os campos forem preenchidos. Eu só posso adicionar se o código for, se não existir o mesmo código. Mas não dá para colocar string, não. Hã? Não dá para colocar string? Escreva um texto. Vai dar erro. É. Colocar A, né? E ele vai tentar converter e vai dar erro. Mais outro erro aqui. Ele foi tentar converter e deu erro. Tá? Essa questão de critério, gente, você tem que ver, tem vários, tem que verificar se é o inteiro ou não, tem que verificar se é o número ou não. Aí é Java padrão, já não é nem questão de JavaFX. Né? Como é que isso aqui, como é que verifica se é inteiro ou não? Inclusive na aula de sexta-feira eu fiz um método justamente para saber trabalhar com string, para saber se ali só tem números ou só não tem números. A gente pode fazer tudo isso lá. Ok? Pessoal, o código mais simples possível, né? Uma única tela onde eu visualizo os produtos, onde adiciono, onde eu excluo. É só para vocês terem uma ideia como trabalhar a interface gráfica com uma lista de objetos. Tá? É possível você fazer isso. O importante é que, quando a gente trabalha com orientação a objeto, uma tabela no banco de dados, quando vem para o programa, ele vem como uma lista de objetos. E nessa lista de objetos, você pode manipular, adicionar, remover. A questão é que cada vez que você manipula, você tem que ter a opção de salvar em banco de dados aquelas alterações. É como se fosse um commit changes, né? Todas as mudanças que você fez aqui do lado do cliente, faça agora lá no servidor de banco de dados para as coisas ficarem iguais. A gente não fez isso ainda, mas o mecanismo de como trabalhar com essa lista, a gente já viu essa aula. Por enquanto, isso aqui é o que a gente vai fazer. Eu vou pegar esse código aqui e colocar lá no nosso sistema, tá? É uma lista. É um tipo de lista. Exatamente.